Bom dia, meu nome é Vitor e eu vou apresentar sobre os golpes digitais. Vivemos uma época bastante avançada de tecnologias e informações. Infelizmente, ela apresenta alguns malefícios, sendo os próprios golpes digitais, que pessoas mais intencionadas aproveitam da sutilidade ou de pessoas meigas, para poder levar vantagem, tendo o fim de prejudicar o próximo por meio de negociações ou até mesmo utilizando formas alternativas para poder enganar a pessoa, sendo ela tipo você enviar um link e a pessoa clicar, e nisso aí que ela acabar clicando no link, ela acaba gerando um vazamento de dados, sendo que o golpista poderá usufruir do seu celular, do seu computador e etc. Alguns exemplos são phishing, que são envio de mensagens que às vezes se fingem, sei lá, como um bancário, perguntando sobre os dados da pessoa para confirmar cadastro, etc. Mas na verdade é uma forma de obter os dados para ter o acesso à conta da pessoa. Tem o ransomware também, que utiliza o poder da controlação do seu software, vazando dados, conversas, etc, vários dados importantes que você armazenou, no caso, podendo ser até mesmo suas contas bancárias ou então privacidades. Normalmente nessas situações o golpista exige um retorno financeiro para que não possa ser vazado as conversas, etc. Tem os golpes de e-commerce, que são sites que simulam lojas online, e também tem um golpe de suporte técnico, que são fraudes que às vezes se utilizam uma oportunidade de ajudar a pessoa, mas acaba atrapalhando. Um dos melhores exemplos são os antivírus, que na maioria são encontrados de graça, Você acha que vai meio que te salvar, Pô, antivírus de graça, só que na verdade é uma forma de prejudicar você mais ainda, possibilitando que vírus possam adentrar ao seu dispositivo. Os dados que eu encontrei apresentam que cerca de 30% da população brasileira já caiu em algum tipo de golpe. Isso já é bastante alarmante por representar uma grande parcela, E, incrivelmente, o Brasil ocupa o primeiro ranking de pessoas que caíram mais em golpes virtuais em 2023. No Brasil, os golpes mais populares são o de duplicação de contas, principalmente do WhatsApp, que muitas pessoas conseguem adentrar ao seu dispositivo, Às vezes você acaba clicando no link, etc, e acaba dando acesso a essa pessoa, E por conta disso, a pessoa tendo um acesso ao seu número, ela consegue ter o acesso a tudo que foi vinculado ao mesmo, sendo até mesmo bancos, cadastros e etc. Então, tendo em vista a esse problema, eu fiz uma pesquisa no Forbes representando os meus dados e que tem o fim de não representar todos os brasileiros em si, mas sim aos familiares ao meu redor. Eu utilizei cerca de 10 pessoas para poder fazer o processo, e cerca de 60% dos entrevistados já sofreram algum tipo de golpe, Inclusive teve um que já sofreu 4 golpes seguidos. É um número bastante alarmante, Ainda mais por uma pessoa só. Isso é bem preocupante. A pessoa não quis expor seu nome, Inclusive eu não vou expor nenhum aqui nesse vídeo, porque ele está sendo livre, Está indo ao ar. E apenas quem tem um documento original vai poder ter o acesso a essas informações. Tendo em vista esses dados, teve outro, só que é da população brasileira toda, como eu falei no início, 30% da população já sofreu alguma retaliação ou golpes. É um dado bastante alarmante, e tem outros que apresentam como 40%, etc. Só que eu escolhi esse aqui por ser um pouco mais patenteado, sendo mais renomado. Tendo em vista esses dois dados sobre o meu vínculo familiar e o vínculo populacional brasileiro, teve um número muito elevado sendo comparado ao meu, que o populacional brasileiro foi de 30% em média. E o meu foi de 60%, que caíram em golpes digitais, sendo uma diferença de 31,43%. É claro que foi uma análise percentual, olhando mais a porcentagem do caso.
e não a quantidade, né? Porque se for assim a gente não é nada, não chega nem aos primeiros por cento. Então, quais os meios de ser combatido isso? Eu joguei algumas análises, etc. E eu percebi uma coisa, que a falta de informação pode acabar atrasando algumas pessoas, né? Ou retardando em alguns casos. Algum exemplo é tipo, um familiar meu já teve esse problema e a justificativa dele foi de não ter informação suficiente na época. A falta de informação pode prejudicar bastante as pessoas, principalmente o brasileiro. A minha ideia inicial é fazer empresas se juntarem com o poder estatal, assim tendo um poder maior, podendo informar muito mais brasileiros sobre o caso. Então essa foi a apresentação. Eu quero deixar bem avisado que é uma apresentação enviesada, né? Não é totalmente neutro, porque está apresentando um vínculo familiar e junto com algumas opiniões minhas, né? Então fique bastante claro este ponto. E essa foi a apresentação. Muito obrigado aí por assistir. E é isso mesmo, né? Tchau.